5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, pessoal, já recuperados da festança carnavalesca, que, né, por essa hora já deve ter acabado, esperamos, né? Ou vocês são daquela turma que ficam 10 dias e 10 noites comemorando o carnaval, gente? É verdade. Quem for aí da Porto Seguro, porque Porto Seguro o carnaval começa na quarta-feira de cinzas, né? Então o pessoal que tá no carnaval de Salvador desce pra Porto Seguro e aí começa o carnaval até domingo, Tati. Eita, bagaceira. Oh, maravilha. Quem pode, pode, né, galera? Quem não pode, se sacode. A gente é da turma dos que se sacodem. Gente, olha só. Pensando nessa semana carnavalesca e no nosso petit episódio que a gente trouxe pra vocês, a importância do carnaval pro balé, eu tava falando com a Tati e pensamos em trazer também um tema que tem a ver com essa semana de carnaval, que já terminou, mas o que vale é o espírito da animação, da diversão que o carnaval traz pra gente. E a gente quis continuar com a série que vocês adoraram, histórias de balé que você acha que conhece, mas não conhece. A gente quis trazer uma história que tem muito a ver com o carnaval e que a gente falou dela no nosso petit episódio, só que assim, de forma mais sucinta, né, Tati? Que é sobre o balé Arlequinade, né? Que é uma história muito conhecida, principalmente em festivais, porque a gente tem várias solistas dançando o solo da Colombina ali, da Arlequina, né? E eu vejo que tem muita gente que não sabe bem a história, não sabe bem do que se trata, se é um par romântico, se é uma comédia, se é um drama. Então a gente quis trazer a história aqui pra vocês. Mas antes, a Profitati tem um recadinho bem especial pra vocês, que é sobre o nosso perfil no Instagram e sobre o nosso perfil aqui do Spotify, né, Profitati? É isso aí, gente. Bora lá. Entra no nosso Instagram, no nosso perfil, @5678podcast, tá? Comenta lá, tem vários postzinhos sobre episódios antigos, algumas curiosidades que às vezes nós trazemos para vocês. Também tem um pouquinho aqui sobre essas duas queridas professoras que vos falam, não é? Você também pode nos mandar um direct com alguma sugestão, alguma crítica, que por viés vocês tenham também, né? Nós estamos aqui abertas para ouvi-las e ouvi-los. E também nos sigam lá no nosso perfil do Spotify. Se vocês gostam de nos ouvir, nos deem lá 5 estrelinhas, certo? Era só esse recadinho que a gente queria passar para vocês. Então vamos lá, gente. Olha só. A Arlequinade é um balé cômico em 2 atos, originalmente coreografado por Marius Petipa em 1900, com música de Ricardo Drigo, e é inspirado na tradição da comédia dell'arte. E este balé, ele narra a história de amor entre Arlequim e Colombina, que precisam superar os obstáculos impostos pelo pai da moça e um pretendente rival. Então aqui a gente já tem aquele drama, aquele romance, aquele amor proibido, aquela coisa que é inalcançável, que a gente adora nos balés antigos do século passado. Que eles amam essas coisas nas histórias. Sempre, gente, é sempre isso aí. É o pai que não quer deixar, os pais que são donos das filhas, e aí já dá essa brigaçalhada, e vem os homens, e sempre tem 2 homens disputando as mulheres. Olha, gente, é uma dinâmica que se repete nesses balés de repertório, gente. Aqui não é diferente. E no meio de tudo isso temos o Alalauê ainda. É verdade, é verdade. Realmente é um balé bem cômico. Eu estava assistindo algumas coreografias dele no YouTube. E ele tem muito a ver com essa parte cômica, de gerar assim no público uma certa diversão, gargalhadas. Então é bem legal para quem quiser assistir. Eu indico, é bem engraçado, não é algo assim dramático, né? Que às vezes tem alguma classificação indicativa, mas isso é bem legal de assistir. E a gente tem como personagens principais o Arlequim, que é um jovem esperto e ágil, apaixonado por Colombina,
a Colombina, que é a nossa protagonista, jovem, bela, espirituosa, filha de Cassandre, que retribui o amor de Arlequim. Nós temos o Cassandre, que é o pai de Colombina, que quer casá-la com um pretendente rico, e Leandre, que é o pretendente tolo e rico escolhido por Cassandre para se casar com Colombina. Também temos o Pierrot, que é então o criado, bobo e ingênuo de Cassandre. Temos também a Pierrette, que é a esposa do Pierrot, mais esperta e astuta que o marido, Timete. Temos também a fada Azul, que é uma figura mágica que ajuda Arlequim em sua missão de conquistar a Colombina. Também temos os amigos de Arlequim e Colombina, que participam das cenas festivas e ajudam o casal. E por último, temos os oficiais e criados que servem Cassandre e trazem elementos cômicos para a história. O corpo de baile ali, né, galera? Tem que ter o povo de apoio. Exatamente. E com relação à sinopse e o detalhamento destes atos, a gente vai trazer aqui um pouquinho para vocês. Que tudo nessa história que envolve comédia dell'arte, ela começa com o amor e a oposição no primeiro ato. Então essa cena se passa em uma vila italiana, onde os habitantes estão celebrando. Colombina e Arlequim trocam olhares e dançam juntos, demonstrando seu amor um pelo outro. No entanto, Cassandre desaprova essa relação, pois deseja que sua filha se case com o rico, mas desajeitado Leandre. Arlequim, determinado a ficar com Colombina, tenta persuadir Cassandre, mas o pai da moça permanece inflexível. Para piorar a situação, Cassandre ordena que seu criado Pierrot vigie Colombina para impedir qualquer encontro com Arlequim. A situação muda quando a Fada Azul surge e, com um toque de mágica, dá a Arlequim uma bolsa cheia de ouro. Agora, com riquezas em mãos, ele pode provar a Cassandre que é um pretendente digno para Colombina. Entretanto, o plano de Arlequim é interrompido quando Cassandre, ainda relutante, ordena que seus criados expulsem o jovem apaixonado. Uma grande confusão acontece com Arlequim, sendo espancado pelos criados antes de ser arrastado para fora. Colombina lamenta o destino de seu amado, enquanto Pierrot, que tem simpatia por Arlequim, tenta ajudar discretamente. Gente, que babado! Eita, nós! Não, olha, esse primeiro ato é bem assim, de ação, vamos dizer, né, gente? E já o segundo ato, então, temos o triunfo do amor. A história continua na casa de Cassandre, o pai, onde os preparativos para o casamento entre Colombina e Leandre estão em andamento. Colombina está infeliz, mas não tem escolha, né, gente? No entanto, o Arlequim retorna disfarçado. E com a ajuda da Fada Azul e dos seus amigos, consegue se infiltrar na casa. Utilizando truques e acrobacias, aquele caráter circense que nós tínhamos falado no outro episódio, ele engana os criados e até mesmo Pierrot, que acaba sendo ridicularizado mais uma vez. E a reviravolta acontece quando o Arlequim revela sua identidade e usa sua bolsa de ouro para convencer Cassandre de que agora é um pretendente aceitável, que agora ele tá com a grana, tá com a bufunfa. Diante da pressão e da alegria geral da vila, o pai, então, Cassandre, finalmente cede e concede a mão de Colombina para Arlequim. A história termina com uma grande festa, onde todos dançam alegremente e comemoram a união dos apaixonados. A comédia e o espírito leve do ballet são reforçados pelos momentos cômicos, então, de Pierrot e Leandre, que acabam resignados à sua derrota. Mais uma vez, a ordem se estabeleceu, né, gente? Ninguém morreu, que maravilha, né? Temos vários balés ali que os finais são trágicos, né? E esse não, esse é um balé com uma história, assim, bem simples, né? Assim, Sim. bem tradicional.
De 2 atos apenas. Isso, o negócio é o entretenimento nesse balé, gente. Exatamente. E a gente trouxe aqui, gente, algumas curiosidades também sobre esse balé, que é curtinho, mas é um balé muito interessante para quem quiser assistir. Trouxemos algumas curiosidades sobre os estilos e as influências, como a gente falou. Arlequinade é um balé que incorpora elementos teatrais da comédia dell'arte, né? Que é muito popular na Itália do século XVI, caracterizado por personagens mascarados e situações cômicas. O balé utiliza muitos gestos e expressões exageradas, além de movimentos ágeis e brincalhões, especialmente nos solos de Arlequim. As variações de Colombina são delicadas e elegantes, enquanto Arlequim se destaca por seus saltos e piruetas ágeis. Pierrot e Leandre acrescentam humor à história com sua natureza trapalhona. E aqui eu tenho algumas outras curiosidades com relação, por exemplo, à criação em si deste balé, porque ele foi coreografado pelo Petipa e foi para comemorar o 50º aniversário de sua estreia como dançarino no balé imperial russo. Essa música, ela foi criada pelo Drigo, né? Que foi um dos compositores mais importantes do período imperial russo, e ele também compôs balés como Les Millions d'Arlequin e contribuiu para obras de Petipa como La Esmeralda. E o papel do Arlequim, ele exige do bailarino uma técnica absurda, pois esse personagem ele é conhecido, como eu acabei de citar, pelos saltos, piruetas rápidas e uma performance cheia de truques acrobáticos. Então, por isso, é um dos papéis mais exigentes para bailarinos masculinos. E uma última curiosidade que eu queria trazer para vocês é que essa versão original de Petipa, ela foi considerada perdida por muitos anos. Mas em 2018, o American Ballet Theatre, que é a ABT, reconstruiu a coreografia com base em notações históricas sob a direção de Alexei Ratmansky. Então, gente, a gente consegue perceber aqui que este balé ele tinha uma popularidade na Rússia naquela época e depois ele foi perdendo um pouco a força e graças, né, às anotações, e acredito também que deve ter tido notações em Benes para poder trazer essa coreografia de volta. Eu acredito que por conta disso as pessoas não sabiam muito da história em si e utilizavam mais o solo da Arlequina para recortes. Eu já vi muito em festivais este solo, por conta dessa delicadeza que traz, né, a personagem Colombina. Então já vi muito esse solo em festivais, em espetáculos, mas eu não sei você, Tati, mas eu nunca vi assim um espetáculo completo deste balé, né? Não, eu só vi realmente essa variação do Arlequim, que a gente vê bastante. Se eu não me engano, até teve no Prix de Lausanne, não me lembro se foi de 2024 ou de 2023, era um dos solos disponíveis, né, para os bailarinos fazerem, e eu acho que foi 2024, se eu não me engano foi um bailarino brasileiro que se saiu super bem, e gente, assim, pensa, é aquela legítima variação que o chão tá pegando fogo, tá? Sim. O bailarino aqui, ó, não para, e usando aquela roupa bem característica, que são aqueles losangos, assim, coloridos. A roupa do Arlequim, não sei se você... É tipo uma malha inteiriça, e tem esses losangos coloridos, é bem legal. Porque a comédia dell'arte, ela é do século XVI, que é 1500 e alguma coisa. É a mesma época do Shakespeare, né? Então, Shakespeare na Inglaterra e a comédia dell'arte na Itália. E aí se usava, então... Ambas, historicamente, era tudo feito na rua, né? Então, o Shakespeare também tinha muita apresentação na rua, tinha um certo teatro todo aberto, mas os figurinos usavam aquela, tipo uma gola, assim, toda cheia de babados, que é uma coisa, assim, muito quando a gente vê alguma imagem do Shakespeare, ele tá sempre usando. E o Arlequim também tem aquilo. Então, era meio que uma característica da época frufruzenta. Eu acho bem legal esse figurino. É um dos poucos figurinos masculinos, assim, que não é um animal, por exemplo, que eu gosto. Que eu vou confessar pra vocês, eu não gosto muito dos figurinos dos bailarinos
nos balés de repertório. Que é sempre uma calça lisa, sem graça. E aqui em cima, uma brusinha ali com umas mangas fofas, uns brilhinhos, que é pra ser o príncipe, gente. Não me agrada, não. Essa do Arlequim é muito mais bacana. É verdade, porque acaba que todo mundo tem a mesma roupa, né? A não ser assim, claro, um Lago do Cisne da vida, que você vê que é bem pomposo, né? A roupa do príncipe é muita pedraria, muitos detalhes na roupa. E principalmente quando ele dança com o cisne negro. Tirando esses balés assim grandes, que as grandes companhias querem botar pedra e uma coroa avantajada, realmente você assiste a roupinha ali do príncipe normal, né? E esse não, esse balé, ele traz muitas cores, que isso também é algo que eu vi em poucos balés, essas cores vibrantes. E acaba que a Arlequinade influencia outros balés com esse estilo cômico, como, por exemplo, Coppelia, né? Foi muito influenciado por esse estilo, né? Também produzido mais ou menos aí neste século. Então a gente quis trazer mesmo para essa semana de carnaval este tema. Eu espero que todo mundo tenha aberto um pouco a mente para esta história. E outra coisa que eu acho interessante, Tati, a gente falar, gente, olha que legal você poder fazer uma produção dessa e você escrever, né, toda a produção, e anos depois, imagina, foi quase que 100 anos depois, eles conseguiram reproduzir. Sim. Isso tudo. Claro que a obra de Marius Petipa, ela deve, eu não sei, tá, gente, mas eu acredito que deve estar em museus da Rússia, e deve ter eu sei que tem o site, né, Marius Petipa Society, que o pessoal trabalha mesmo em deixar viva a obra dele, em guardar estes arquivos, mas eu acho isso muito interessante, como que o balé, ele consegue passar por todos os anos, passa século, né, pra gente poder ter essa remontagem. Eu acho muito interessante isso, gente. Sim, ainda bem que existia alguma forma de registro. Sim. Né? Porque hoje em dia, né, gente, parece uma coisa banal, assim. A gente com acesso a registro de vídeo, de foto na palma da mão, porque hoje em dia, sim, 99% da população que tem acesso à tecnologia tem um celular que de alguma forma vai poder fazer um registro. Mas imaginem isso né, no outro século, como é que era. Então, realmente, eu acho muito bacana isso de existir esse registro, de conseguir se recompor e realizar esse tipo de peça, esse tipo de espetáculo, esse tipo de história, para que a gente entenda também um pouco da evolução do balé e da sociedade também, né? Porque toda a história reflete o que as pessoas daquela época pensavam, gostavam, se interessavam, enfim, né? É verdade. E trazer também, mesmo que... Eu acho isso interessante do Petipa. Mesmo que seja o mesmo sentido do dramático, né? Do amor e aquela coisa toda. A história, ela tem aquele diferencial, né? Ele consegue passar digamos assim, uma imagem. Uma história que em vários balés é o mesmo propósito. Mas a questão, assim, a energia do balé é diferente. Eu não sei explicar, mas é como se fosse várias coisas completamente diferentes quando eu assisto dele. E eu acho que isso é mérito mesmo, porque é difícil você criar algo do zero, com inspirações históricas, inspirações artísticas, trazer arte da comédia dell'arte, por exemplo, igual ele fez, e transformar isso em movimento. Gente, isso não é pra qualquer um. Isso é muito difícil. É muito difícil, né, Tati? Você trazer toda essa característica em dança e criar uma história, e que essa história passe um sentimento diferente pra plateia, ou que a plateia vibre, ou que ela chore, ou que ela ria, ou que ela se emocione, enfim. E mesmo que seja a mesma história, é uma energia diferente, né? E não é à toa que... Por que os clássicos se tornam clássicos? Seja um livro, né? Seja na literatura, seja no cinema, seja na dança, na música. Aquilo que tem um apelo artístico muito forte é o que segue, é o que é remontado. As coisas que, né, por algum motivo ou outro são fracas, são descartadas. E os balés de repertório não, são montados até hoje porque sim,
tem um valor histórico e artístico muito grande. É verdade. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio dessa semana. Deixa aqui nos comentários sugestões para próximos temas. E não deixem de nos seguir lá no perfil do Instagram, @5678podcast. E, se possível, deixa aqui estrelinhas pra gente, para classificar o nosso trabalho. Isso ajuda muito a gente a evoluir e a continuar aqui trazendo conteúdos incríveis para vocês do mundo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé, como diz a Prof. Tati no nosso bordão. Eu já ouvi essa frase em algum lugar, hein? Eu já ouvi isso aí. Então tá, gente. Bom descanso para vocês, né? Pós-carnaval. E a gente se fala em breve. Um beijo grande. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.